Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um pouquinho mais da história, da sequência da história do Ho'oponopono, para nós termos uma visão geral do Ho'oponopono. E eu vou fazer assim algumas leituras do livro, tá? Eu achei por bem fazer algumas partes, eu vou fazer a leitura desse livro aqui, que se chama Ho'oponopono Sem Mistérios. Então alguns trechos eu vou ler, tá bom? Então aqui diz, na introdução, diz: Ho'oponopono é uma técnica ancestral havaiana de cura. É praticada não apenas no Havaí, mas também na Polinésia Francesa, onde a prática ocorre de forma um pouco diferente. O termo Ho'oponopono significa corrigir um erro. Esse método baseia-se no princípio de que, segundo os antigos havaianos, os problemas, os erros, têm origem em pensamentos poluídos pelas memórias dolorosas do passado. A prática do Ho'oponopono permite liberar a energia desses pensamentos que causam desordem e desequilíbrio. Ho'oponopono também significa corrigir, arrumar, colocar na posição correta. Trata-se de um método de resolução de problemas, cujo processo se realiza dentro de nós mesmos. Em havaiano, Ho'o significa ocasionar. E pono é o conceito de bondade, retidão e exatidão. Em sua origem, o princípio baseava-se na ideia de que quando alguém criava alguma desordem, era como se tivesse se incorporado uma energia mal canalizada e estivesse exprimindo o mal através dela. Agora aqui eu vou explicar um pouquinho. Então, no Ho'oponopono antigo, dos antigos ancestrais kahunas, a prática tinha que ser, por exemplo, quando alguém estava querendo trabalhar essa memória, quando acontecia uma desordem em alguém, que eles percebiam, eles levavam até os kahunas, esses ancestrais kahunas, os anciãos, e para que eles fizessem essa purificação, quando alguém, estava numa desordem, mental, física, emocional, era levada até os kahunas. Só que para o método tradicional antigo lá dos antigos kahunas, eles precisavam trazer todos os envolvidos no problema, Então não só a pessoa que estava em desordem, que estava ocasionando o problema, que estava sentindo o problema, enfim, tinha que trazer todos os envolvidos, E o Ho'oponopono era feito na frente de todos os envolvidos nessa situação, O que, a meu ver, isso é uma fala minha, mas deve ter nessa explicação em outros lugares, aqui, a meu ver, era mais complicado, Acredito que seria mais complicado colocar todos os envolvidos no processo daquele que estava desequilibrado, Que, no caso, estava em conflito. Então, o que aconteceu? Morna Simeona, que era uma antiga kahuna, e que ela percebeu que não era necessário trazer todos os envolvidos no problema, que somente limpando na pessoa, que a pessoa limpando nela, essas memórias que ela tinha, as memórias que a pessoa tinha, que estava conectada com as outras pessoas e que estava gerando esse conflito em si, tudo, limpando nela, tudo se resolveria, não precisaria a reunião de todos, simplesmente limpar nela, Então a Morna Simeona criou o Ho'oponopono, ela modernizou, ela modernizou o Ho'oponopono, deixando o tradicional, a raiz do Ho'oponopono, mas ela modernizou, trazendo esta visão, esta maneira mais prática e mais efetiva. Ela entendeu que não era necessário, ela percebeu que limpando somente na pessoa, o processo aconteceria da mesma forma. Então ela criou um Ho'oponopono que ela deu o nome de Ho'oponopono da identidade própria, Que no caso então é esse que nós conhecemos hoje,
que a limpeza é em nós, né? Nós vamos limpar as memórias dolorosas que estão causando os conflitos, os desequilíbrios. E limpando em nós, a gente já vai fazendo essa desconexão de todos aqueles que estão envolvidos nessas nossas memórias, né? Então, é esse Ho'oponopono que nós conhecemos, é da Morna Simeona, o Ho'oponopono da identidade própria, tá? E todos conheciam a Morna e procuravam, né, lá no Havaí e tal, enfim. E houve que o Dr. Hugh Lane é um psicólogo, PhD, e ele estava com uma problemática com a filha dele, que estava com uma enfermidade, né? Ela estava com um processo de psoríase bem complicado, e ele resolveu procurar a Morna Simeona, né? E aí a Morna Simeona, né, através do processo do Ho'oponopono, auxiliou a filha dele no processo de cura. E a filha do Dr. Hugh Lane se curou, né? Conseguiu obter a cura através desse autoconhecimento, desse entendimento, desta prática de cura havaiana. Dr. Hugh Lane ficou encantado, claro, com isso, ficou bem interessado, bem empolgado, interessado com isso, né? E resolveu e pediu para Morna para estudar com ela, para entender, para acompanhá-la, para aprender mais sobre essa técnica, sobre isso, né? Pois bem, ele ficou, né, ficou estudando com a Morna, e tem um fato que durante um período de 3 anos ele ia e voltava desses estudos, sabe? Ele ia e desistia, porque em certos momentos ele achava que a Morna era louca. Ele achava que ela era louca. Mas, enfim, depois ele seguiu adiante, né? Conseguiu entender, fazer as conexões, e ficou por mais de 10 anos estudando com a Morna e se apaixonou pela técnica, internalizou, e tanto que depois ele, através dele também, foi divulgado o Ho'oponopono, né? Então, daí depois, e Dr. Hugh Lane também, falar também sobre um detalhe, que depois o Dr. Hugh Lane ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico do Havaí, que era um hospital de detentos. Os pacientes eram detentos de alta periculosidade, eram assassinos, estupradores, com patologias bem graves, né? E ninguém aguentava mais, a equipe médica, a equipe de terapeutas, ninguém aguentava mais trabalhar naquilo ali. Muitas coisas ruins aconteciam naquele ambiente, tanto até físicas, assim, ninguém suportava. Então, os trabalhadores, né, os funcionários, eles pediam demissão, eles faltavam muito, eles ficavam doentes, então era bem complicado. Então, convidaram o Dr. Hugh Lane para ir trabalhar nesse hospital. E ele disse que sim, ele iria, porém, ele não seguiria uma técnica terapêutica tradicional, e se eles aceitassem, ele iria, mas ele faria uma outra técnica, né, que seria o Ho'oponopono, né. Com certeza, né, a equipe aceitou, pois ninguém mais, não tinha mais o que fazer, né. Aceitaram, e o Dr. Hugh Lane fez um trabalho excepcional, né, algo jamais visto, né, naquele lugar, né, foi uma modificação completa. Ele ficou por alguns anos trabalhando nesse hospital psiquiátrico, que foi maravilhoso o trabalho, né, realmente. Para vocês terem uma ideia, né, os presos, né, os detentos, eles tinham que estar amarrados com correntes, né, eles faziam mal para eles mesmos e para os outros, né. E então o trabalho do Dr. Hugh Lane foi muito excepcional, muito maravilhoso, ele obteve um resultado muito bom. E então por aí também ele ficou reconhecido, né, a técnica ficou reconhecida.
Mas quando que o Ho'oponopono realmente tomou essa proporção que ele tem hoje, né, que é mundialmente conhecido, foi com o livro Limite Zero do Joe Vitale, né? Joe Vitale, que ele faz parte do livro O Segredo, ele tem um livro em inglês, que agora eu não me lembro o nome, o título que também é em inglês, e, e ele é da lei da atração, né? Ele é um escritor, um pesquisador que fala sobre a lei da atração. E ele se interessou pela história do Dr. Yulen, se interessou pelo Dr. Yulen e entrou em contato para buscar entender e conhecer a história e tal. E começou a seguir o Dr. Yulen, né? Participar dos seminários, conversar com o Dr. Yulen, fazer consultas e tal, até obter essa... vamos dizer que até uma certa amizade, né? E através disso ele escreveu o livro, então, Limite Zero, né, que foi o marco da expansão do Ho'oponopono, né, que é esse Ho'oponopono da Morna Simeona, né, da identidade própria, que o Dr. Yulen também segue, né, seguia, porque o Dr. Yulen, ele faleceu agora no dia 15 de janeiro de 2022, né, agora esse ano, no dia 15 ele faleceu, e então, foi com esse livro, né, Limite Zero, do Joe Vitale, que ele ficou reconhecido, né. Eu gostaria, né, me deu vontade muito, né, de trazer essas informações para vocês, que acho que até então eu não tinha trazido no canal, né. Aqui eu também gostaria de dizer aqui do livro para ler também, que eu acho interessante trazer essa leitura, que aqui no livro, neste livro, que é, né, o Ho'oponopono Sem Mistérios, ela fala que, né, que o Ho'oponopono baseia-se em 5 pontos, né? A resolução é intrapessoal, né, dentro de nós. Apenas nós e nosso eu são envolvidos. Apenas nós realizamos a prática. As outras pessoas envolvidas no problema não precisam participar, né? Então, aqui a identidade própria do Ho'oponopono da Morna Simeona, né? Não precisa participação das outras pessoas. A limpeza das memórias conflituosas está em nós. Quando nós limpamos essas memórias conflituosas em nós, né? A gente está já liberando, como se estivesse cortando os cordões acas, né? Como se estivesse liberando também os demais, né? Cortando essa ligação das memórias com os outros, né? Então basta a gente limpar em nós, né? O arrependimento do eu, o perdão do eu, né? Tudo se passa dentro da pessoa que pratica o Ho'oponopono, pois a mudança só pode ocorrer nela, e não em outro indivíduo ou no ambiente, como muitas vezes esperamos que aconteça. Em seguida, essa mudança que se realiza em nós gera uma mudança externa. Então, fechou muito bem, né? Então, pessoal, para hoje era isso, né? Eu queria trazer pro meu canal para vocês, né? Esse entendimento, essa sequência, né? Da expansão do Ho'oponopono, o entendimento um pouco da origem, né? De como ele iniciou. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude, né? Que contribua para cada vez mais nós irmos conhecendo essa técnica havaiana. Muito obrigada, um abração e até a próxima!